Boa noite, Andréia. Boa noite, Márcia. Bem-vindas. Boa noite, João. Boa noite, Laura, bem-vinda. Então, hoje, a meditação e cura dessa semana, nós vamos trazer eu com a convidada, Giane Meneguzzi, terapeuta, e trazer o tema: sua intuição não é loucura da sua cabeça. Ela é a linguagem da sua alma. Então, hoje nós vamos trazer sobre a intuição, a nossa linguagem, né? Além dos nossos pensamentos, o que é intuição e o que é pensamento. Como que a intuição, ela cria na nossa realidade. Então, fiz até uma enquete lá no grupo da Egrégora, Desperte Sua Luz, onde eu coloco conhecimentos, e quem ainda não está participando, fica aqui o convite. Depois eu vou estar colocando mais sobre a intuição lá, tá? E a intuição, né, é um espaço onde existem muitas crenças, existe muito misticismo, existe muito medo, né? Nessa linguagem. Boa noite, Sabrina, bem-vinda. A intuição, ela é aquela vozinha, né, que fala, que está aflorando cada vez mais na humanidade, principalmente para quem é mais sensitiva, né, tem mais sensibilidade, vai falar uma coisa, de repente trava, você não consegue dar continuidade, né, naquilo que precisa, porque ficam duas vozes falando, né, dentro da gente mesmo. Só que ela tá misturada, né, com a nossa mente, né, com o nosso mental, porque o nosso racional, ele é muito forte, é a programação que nós vivemos, os pensamentos. E os pensamentos não é a intuição, são duas línguas totalmente diferentes. O pensamento da nossa mente, ela é uma programação, crenças que a gente aprendeu, o piloto automático, a partir do que a gente vivenciou, né, desde a nossa primeira infância. A forma que essa realidade vive é os pensamentos, aquilo que a gente conhece no visível, o que a gente vê. A intuição, ela é a linguagem da alma, é aquela vozinha que fala aqui de dentro, ela é do coração. Então, ela está cada vez mais aflorando porque nós estamos despertando a consciência. E a consciência, ela não é os nossos pensamentos, né? Ela é a nossa verdade sobre quem nós somos. Então, quando a gente começa a ouvir a intuição para a nossa vivência no nosso dia a dia, foi esse lugar que eu tive que aprender a ouvir para minha vida começar a funcionar, dar certo para mim. Isso tanto dentro do sistema familiar, relacionamentos, trabalho, profissional, dinheiro, né? Eu tive que aprender
a ouvir a intuição, porque através da intuição eu aprendi a ouvir os mestres. E aonde a espiritualidade começou a me trazer, né, aquilo que funciona para mim. Então hoje eu ensino na mentoria, né, de desenvolvimento, a ouvir a intuição e viver o seu dia a dia, a rotina, além dos pensamentos. E é aqui que a gente cria uma nova realidade. A gente cria aquilo que faz sentido para nossa alma, tá? Isso chama despertar da consciência. E hoje, né, a convite aqui, né, a convidada Jeane, ela é minha mentoranda, já faz mais de 2 anos que ela vem desenvolvendo a sua intuição, criando a vida através da intuição. E é onde ela encontrou a segurança, assim como eu encontrei também. Esse campo, né, muitas vezes a gente acha que é loucura da cabeça, mas ela não é. Ela é a verdade de quem nós somos, a verdade que vai funcionar para nós, tá? Deixa eu só aceitar, Jeane. Jeane, deixa eu ver se eu consigo. Intuição. Hoje eu falo assim, vamos fazer perguntas. A partir de uma pergunta, você aprende, ouve a intuição. Então, é uma forma, né? Quando você está na dúvida, você está na mente. Quando alguém briga com você, você está na mente. Quando a tua vida não está funcionando, você está na mente. Então, ouvir a intuição, você vai começar a ouvir, falar, vai por aqui, faz isso. Isso não deve fazer. É esse lugar que hoje eu convido vocês a acessar isso que muitos já chamam de loucura da cabeça. Isso quando eu comecei essa jornada do despertar, né? Também fui taxada, essa menina é louca, tá indo por esse caminho. Então, mas não é loucura. É o que faz sentido, tá? E é essa linguagem tão divina que nós, né, desvalidamos porque ela é muito sutil. A gente se perde. Então, se eu não sei quem eu sou, eu preciso acessar a intuição, né? É ela que nos conecta com a gente. É ela que a gente vai começar a conversar com a nossa própria consciência e sentir segurança. Não é uma outra pessoa, não é papai e mamãe, não é Deus que vai trazer segurança. Porque a gente precisa acessar a intuição para conectar com Deus também, né? E a partir daqui começa a comunicação. Então hoje nós vamos falar sobre comunicação, né? Então, Jeane, seja bem-vinda a esse momento, a esse compartilhar tão, né, divino. Fique à vontade para se apresentar, acho, né? Boa noite, obrigada Sandra por esse convite, obrigada, né, por estar aqui nesse momento, falar desse assunto tão importante, tão sutil, de tão grande transformação, né, para as nossas vidas. Então, eu sou Jeane Meneguzzi, sou terapeuta holística, sou do Espírito Santo, da cidade de Vila Pavão. Conta pra gente, Jeane, o que você, antes de começar tudo isso, essa loucura, né? Como que era a sua loucura com a intuição? Você já ouvia antes de começar a ser terapeuta, né? A esse caminhar? Então, antes, né, de começar a jornada ali do autoconhecimento e mais especificamente ali antes de me desenvolver com a Sandra, porque por mais que eu já buscava um autoconhecimento, mas não tinha me desenvolvido nessa forma de intuir, de ouvir a minha voz interior, né, a minha conexão ali, essa presença de ouvir essa sabedoria interna.
Então era aquela loucura daquele conflito enorme, né? Daquele monte de voz aqui, vou por esse caminho? Não, vou por esse. Aí isso pode estar errado, isso pode dar certo. Então vivia numa insegurança tremenda ali, esperando assim para decidir, querendo saber o resultado, né? Antes de decidir. Então buscando, né, por essas decisões e ali já a mente criando um monte de situações de e se isso acontecer, mas e se isso aqui, e se eu fizer isso, e se der aquilo? Então, cheio de conflitos, tanto, né, na vida profissional, na família, na educação das filhas, né? Então, em tudo, era um sofrimento interno muito grande. Então, assim, tinha uma voz, eu sabia, sabe, assim, algo me conectava muito forte com o meu coração, esse chamado de sentir essa presença, né, de me comunicar ali com Deus, mas tinha muita insegurança, não existia essa sabedoria de sentir, de ouvir, de sair daqui e trazer para cá, e assim confiar, não é, é aqui que eu escolhi, aqui eu vou. E aí quando eu assumo a minha escolha ali, né, é aquele lugar que você sente leve, não é pesado. Então, aí vem os conflitos porque tem o que a gente aprendeu, o que a gente ouviu, o que a gente validou como verdade, aquele caminho que é conhecido, então a gente sempre busca por aquele caminho conhecido, ou copiar alguém que fez o caminho, e ali ia criando dores, porque não era de encontro com a minha verdade, né? Com a minha experiência, com aquilo que era verdadeiro para mim. Então, era essa confusão total ali, né? De muita dor interna, né? Essa dor interna que, que ali nas relações, né, se criava. Então, um medo enorme de dar a minha opinião, né? De falar, então sempre ali ficando em cima do muro, né? Sem até mesmo para se posicionar diante da vida, né? Das minhas escolhas, das mais simples às mais complexas. Ótimo. Então, querida, se vocês tiverem dúvidas, perguntas sobre a intuição, fique à vontade para perguntar para a gente, tá? Será um prazer, né, responder vocês. Então, a Jeane trouxe aqui muito da experiência da vida dela, né, da falta de confiança, né? E aqui, então, eu vou trazer os pontos, né, para que vocês vão entendendo sobre como desenvolver a intuição, o que é intuição e o que é pensamento, né? Às vezes a gente ouve tanto falar sobre intuição, mas como é que faz, como é que é um, é outro. Tem gente que não sabe nem se o que é intuição, o que é separada da mente, né? Dos pensamentos. Então, isso é muito importante, né? Intuição não são os pensamentos. Intuição, ela vem do coração, ela vem do sentir da alma. E aí, como a Jane falou, ela tá tomada de decisões na vida. Essas tomadas de decisões, a gente tem dúvida, tem medo de sentir, né? A intuição, porque aqui no coração existem medos, né? No nosso chakra cardíaco, medos. E esse medo precisa ser tratado, transmutado, para que a intuição, né, fale com você, aquele lugar assim, que você não tem dúvida, eu vou porque eu tenho certeza que é aqui, tá? Então essa é a linguagem da alma, você é movido pela alma, então você tem certeza, né? Então esse lugar, a gente tem muito medo aqui, e fica racionalizando aqui na mente. Nossa, será que eu vou fazer isso? Será que eu vou fazer aquilo? É onde a gente trava, ou deixa de fazer muitas coisas, ou vai fazer dentro daquilo que aprendeu. É aqui que as coisas dão erradas, dá certo por um tempo, depois não dá certo. Aí a gente vai vivendo essas experiências de dor e sofrimentos humanos, né? No nosso cotidiano simples, tá? E aí eu vou trazer aqui uma experiência minha, né, com a minha filha, né? Então, sobre relacionamento, né, mãe e filha.
Então, quando eu ficava falando, né, educando ela a partir, eu não era nada intuitiva, assim, era totalmente racional. Então, eu educava dentro daquilo que eu sabia que era certo. E isso fez me desconectar muito dela, né? Fez ela, a criança, quando ela nasce totalmente sensitiva. Ela nasce sem registros, né? E aí a gente vai implantando registros, né? É aquela criança que fala, não quero isso, não quero aquilo. E aí, não, você precisa fazer isso porque eu acho que é certo. Mas eu não ouvi a minha intuição para educá-la, para conversar com ela, né? Era inconsciente. E isso foi criando, né, as crenças dela e criando um distanciamento. Então, a intuição, né, quando eu comecei a curar a minha mente, desenvolver o meu coração, curar os meus medos, os meus traumas, eu comecei a desenvolver a intuição. E aqui é onde eu comecei a ouvir a voz e comecei a falar com ela, a fazer pergunta, como eu devo responder ela? Eu perguntava para minha própria consciência. E aí vinha aquela resposta, você deve agir assim. E eu comecei a mudar a minha forma de falar com ela, né? A forma de direcionar, uma simples, você deve escolher essa escola, por exemplo, eu que escolhi a escola, né? Eu e o pai dela. De repente, não, eu deixei ela escolher a escola, levar ela na escola, levar ela para sentir a escola. E ela foi, né? Eu fui percebendo que ela ouvia a intuição dela. Mamãe, eu gostei daqui, né? Então, fazia ela feliz. Então, essa percepção que eu, quando eu comecei a desenvolver o coração, eu via e falei, nossa, ela gostou daqui. Eu não preciso gostar, mas ela sim. E comecei a ter esse discernimento. A intuição traz discernimento. A intuição traz clareza do que realmente vai criar naquele momento, tá? Então, essa é uma das formas de usar a intuição, né, nos relacionamentos. Diane quiser trazer essa experiência. Então, deixa eu ver uma experiência que são várias, né? Então, no conduzir ali, até mesmo com as filhas, no próprio da dona de casa, né? Do cozinhar, do que preparar ali, do sentir, porque a gente está lidando com escolhas o tempo inteiro. E o quanto que ficar ali no pensamento, aquilo ali suga a nossa energia, parece que trava e não flui, né? Se eu já fico ali, o que que eu vou preparar para o almoço? Igual depois, principalmente ali, né? Terapeuta, conciliando a vida de dona de casa, de mãe, tudo em casa aqui, administrando profissional, pessoal. E aí ficar pensando, né, no que preparar ali para o almoço, eu vou receber visitas, ou do que roupa vestir. Então, de sentir, de respirar, de sentir. E o que que hoje, né, eu quero criar aqui para o almoço, e aí aquilo vem, sabe, flui com aquilo que está fácil, que está em mãos, que está ali. Nada daquilo de ficar, nossa, pensando, e aí, não, isso não vai dar certo. Não, isso aqui está congelado ainda. Não, isso aqui está. E ali você já abre o campo que está tudo disponível. Então, quanto receber visitas na minha casa, aí ficava a semana toda, se era no final de semana, a semana toda pensando, repensando, o que que ia fazer, o que que ia agradar. E aí, quando você coloca para sentir, fazer a pergunta, né? Que é divino eu preparar aqui, né, dentro do que está disponível para mim, aquilo assim chega de uma forma assim tão clara e flui sem peso nenhum, né, sem ficar se arrastando. E aí assim, no trabalho, né, em cada decisão, então, de respirar, de sentir, quando a filha pede, né, e aí lidar com os meus medos, né, ali elas adoram ir eu tenho uma vizinha que tem gêmeas aqui, as bebezinhas, e aí minha filha pedindo para ir lá, é pertinho, sabe, é atravessar a estrada.
E aí na mente vem aquele medo, né? Não, não posso deixar sozinha, não vai conseguir, né? E aí sente aquele medo, né? E aí de ensinar é divino? Sim, é divino, é leve, então ensina. E aí a criança ela vai aprendendo, né, a confiar, a atravessar a estrada, e é seguro, ela pode confiar nela, não vai ficar ali, né, naquele medo de que eu vou ou não vou, eu posso ou não posso, porque eu vou ser atropelada, porque eu ensino medo, né? Mas ali eu ensino ela a também ter confiança em si mesma. Então é fluido, é leve, e aqueles lugares que drenam a nossa energia, querendo ou não, você fica ali, você está limpando a casa, ai, tô lá preocupada com aquilo lá, tô lá preocupada. Não, e ali você solta, flui, eu confio, eu entrego. E tudo acontece de forma divina ali. E o que sobe ali de medo, aí a gente vai olhar para ir tratando isso, porque está representando o que a gente ouviu, experienciou em algum momento da nossa existência ali, que precisa ser ressignificado. Ótimo, acho que está sendo bem. Vocês estão tendo dúvidas aqui do que é intuição, né? Do que é pensamento, essas tomadas diárias de escolhas, né? Que a Jane trouxe assim uma experiência muito bacana, né? Tudo que eu desconfio, eu sou insegura, eu estou nos pensamentos, agindo a partir de uma crença. Então, ela precisa ser tratada para sentir a segurança, né? Aí vem a intuição, né? Olha só, uma experiência, né, com a filha. Então, isso acontece muito com as mães. As mães são muito inseguras, ou elas não deixam, ou elas querem controlar aonde vai, com quem vai, de diversas formas, criando um aprisionamento na vida dos filhos. Então, olha só, a intuição é um estado de presença, aqui e agora. Então, uma experiência também que eu vou trazer aqui, eu comecei a ouvir a minha intuição, né? Minha filha, quando ia passear distante, ela era pequena ainda, né? Então já era divorciada. Ela ia passear com o pai. Nossa, o coração assim, né? Ficava apertado, né? Preocupado. Então, essa preocupação eu ressignifiquei na intuição, na certeza, confiar. Então, eu fiz esse exercício que vocês também já podem praticar no seu dia a dia. Então ela foi viajar, eu vinha meu pensamento, preocupação. Não, não é sobre isso. Eu soltava o pensamento e ficava no meu coração e eu ia fazer aquilo que eu precisava fazer, né? Então eu não ficava preocupada. E aí vinha a leveza, né? Então e aí eu ia lá, nascia o medo, né? O medo, será que vai acontecer alguma coisa na viagem? Então, o medo era o meu medo, que eu transferia para ela a preocupação. Essa energia faz com que ela não fique bem. Ela era uma criança muito insegura, né? Então, a criança, quando é insegurança, a mamãe não usa a sua intuição, a sua sabedoria para conduzir, né? Então, eu tratei os meus medos e soltava totalmente do campo dela, não pensava nela. E fui tratando assim, pensamento por pensamento, né? E cada pensamento gera um sentimento. Então eu ia tratando, permitia sentir o meu medo e tratava e ficava segura. E ela ia recebendo essa energia, porque ela também está vinculada à minha crença, tá? Filhos, né, estão vinculados, pais. E ali ela quando ela voltou, nossa, ela chegou tão feliz, porque ela conseguiu falar, ela conseguiu brincar, ela conseguiu ser ela. Ela conseguiu ouvir a intuição dela também, né, para se divertir, tá? Então, ó, insegurança não é intuição, é crença, né? Então, a gente para substituir, para vir para a intuição, essa certeza, né, é a limpeza do chakra cardíaco, do sentimento.
Então, isso foi fazendo o nosso relacionamento, eu fui exercitando e eu fui criando uma conexão com ela. E eu fui desenvolvendo a minha sabedoria de ser uma mãe, né? Ouvindo a intuição, não é assim que você deve falar. E vamos trazer aqui a intuição é a linguagem da alma. Quando nós começamos a falar a linguagem da alma, falar intuitivamente, as áreas da vida se conectam com o plano maior, com o plano divino. As pessoas são almas e o outro ele entende. Sabe aquele lugar que a gente fala, fala, fala e o outro não entende? Parece que a pessoa não entende o que eu estou falando, porque a gente está falando a partir de uma crença. E a linguagem da alma, a gente precisa se conectar com ela aqui, no coração. Né? No coração está o amor incondicional. Então, a intuição é a linguagem do amor, né? E esse amor, quando a gente se posiciona, fala com consciência, as áreas da nossa vida, relacionamentos, fala, nossa, que incrível que ela fala, que incrível. A gente acaba passando esse conhecimento para as outras pessoas. Isso serve, deixa eu ver aqui uma experiência. Na área profissional, né? Vamos falar aqui sobre as terapeutas, pessoas que fazem cursos holísticos, né? O que eu atendo bastante também é o desenvolvimento, né? As pessoas que vai fazendo cursos holísticos, vai recebendo iniciações, elas estão ficando cada vez mais sensíveis. Começam a visualizar coisas, a ver coisas, né? E aí eu trago aqui, não é loucura da cabeça. Vem aqueles pensamentos assim, né, do campo do outro, né? Nossa, essa pessoa é assim, assim, assim. Nossa, acho que é loucura da minha cabeça, né, o que eu tô vivendo. Então, isso no início, né, da minha carreira, eu também, né, eu comecei a desenvolver a minha sensibilidade nas sessões e eu comecei a ver as coisas. Só que eu não acreditava, porque não é algo que alguém me falou, não fiz um curso que alguém me desse certeza, pelo contrário, eu ia falar com a professora o que eu vi, e ela não sabia me responder, ela não me deu confiança, sabe? Então, e aí eu, em certo momento, eu parei de acreditar. Só que isso me fez sofrer muito, porque eu comecei a ficar uma pessoa muito negativa. E isso fez com que eu atraísse coisas negativas para minha vida também, de não acreditar na minha intuição, né? Aquele lugar onde desde desde a mudança de espaço, por exemplo, nossa, veio assim que eu preciso mudar de ambiente. Ai, mas vinha aquela dúvida, vinha insegurança, principalmente quando a energia do dinheiro ou de pedir autorização para outra pessoa, né? Principalmente para o marido, né? Ou alguém confirmar, será que eu devo fazer isso mesmo? Mudar de ambiente, né? Mudar de sala. Então, esse lugar é onde eu não acreditava na minha intuição, porque eu tinha meus medos, as minhas inseguranças. Então, eu comecei, né, a aprender a fazer perguntas. Eu devo mudar? Quando eu encontrei a ferramenta pergunta, a minha vida mudou totalmente. Eu comecei a desenvolver muito a minha intuição, porque eu perguntava e eu aprendi a ouvir a intuição e a seguir a minha intuição. E a minha intuição era diferente do que o mundo ao meu redor falava. E era loucura, às vezes eu ia pagar, mudava de sala, era um aluguel bem mais caro, que eu não tinha condição na época. Só que a minha intuição falava, vai que vai dar certo, as pessoas vão vir. E eu comecei a ouvir. E é assim que eu comecei a crescer profissionalmente. Né? Porque eu chegava lá, mudava de sala. Eu lembro na época, meu primeiro aluguel por conta, assim, eu paguei
uma sala só para mim, né? Uma clínica, era R$ 500. E para mim era assim, algo muito, né? Muito, muito grande. Só que vai, confia. E eu fui. E naquele mês veio o dinheiro. As pessoas que eu paguei o aluguel, tá? E qual a diferença de quando a gente ouve os pensamentos e faz a escolha? Se eu tivesse ouvido o meu pensamento e fizesse uma escolha, é onde não surge aquele valor para pagar o aluguel. Essa é uma forma de identificar quando eu estou no pensamento e quando eu estou na intuição. Então, por quê? Quando eu ouço a minha alma, a espiritualidade, a fonte divina está conectada com aquilo que eu vim fazer, com aquilo que eu sou. Por isso que dá certo. Né? Então, tudo que a gente ouve a intuição para nossas escolhas, ela dá certo. Né? Fala um pouquinho, Giane. É, não, e aí esse lugar, né, quando a gente ouve, né, que é da alma, que vem dessa conexão divina, e que quando ali não dá certo, né, então entra ali, né, a mente querendo controlar, querendo saber o resultado, e ela já vai ali, eu quero X, eu preciso de X, né, valor, eu preciso disso, ou então eu não vou porque eu não vou conseguir isso, e aí já trava a gente ali, né? Então, quando você também falou dos cursos, então eu tive essa experiência também, depois de fazer pergunta e de se ia ser contribuição aquele curso para mim, naquele momento, e que eu não tinha o valor para pagar o curso, mas eu vi a intuição de é para fazer? Sim, é para fazer, vai fazer. E esse dinheiro vai chegar. E então eu fui, e ali exatamente chegou, e eu fui criando formas, foi logo quando eu fiz a transição de carreira, né? Deixei de ser professora efetiva para ser terapeuta. Então ali naquele processo, então vai, faz, e vai chegar, e cada vez, aí veio, né? Faz parcelado, eu não gostava, gostava de pagar tudo à vista, né? De ter certeza que estava quitado, cada um faz parcelado, ai meu Deus. E aí sim, fiz parcelado e foi chegando. E aí teve um mês que chegou, entrou um valor que dava para eu quitar todo o curso, né? Então eu logo a mente, vou quitar isso logo, né? E aí vamos fazer pergunta, ouvir a intenção, não, vai pagar a parcela e vai receber desse valor para fazer outra coisa que precisa ser feita. E aí assim foi criando e foi chegando exatamente o que eu precisava para fazer o curso. E quando chegou no final do curso, que tinha um investimento de comprar uns materiais, chegou o valor exato para efetivar essa compra, né? E ali justamente assim, foi tão incrível que eu precisava de comprar cristais. E aí tudo ouvindo a intuição, né? Onde comprar, onde olhar, e aí onde eu fui levada justamente ali no dia em que a loja estava fazendo uma promoção, uma oferta ali nos cristais, daquilo que eu precisava. Então é aqui que a gente vai recebendo, né, das infinitas possibilidades que a nossa mente não consegue enxergar. Ela só enxerga uma possibilidade ou nenhuma, e ali já bloqueia a gente. Né? E aí a intuição ela nos leva para receber dessas infinitas possibilidades que existem no universo. Olha aqui, né? Mais um exemplo aqui para a gente usar a intuição, né? Nas escolhas. E aqui a Giane trouxe, né, uma sustentação da tua intuição. Então, ela trouxe uma experiência, né, onde o valor ali, ela colocou a intuição, mas aí quando o dinheiro chegou, geralmente o que que a mente faz? Já quer ela comprar o que ele quer. Não, volta pro coração de novo, faz pergunta, para abrir mais, falar, né, escolher, sustentar a partir da linguagem da alma. Então, isso é muito importante, né? E é exatamente aqui aonde a matéria, a gente se perde na matéria, né? O dinheiro é uma energia que a gente se perde muito no ego, né? As nossas feridas emocionais. Então, quando a gente vai tratando, peraí, né? Vai fazendo pergunta,
eu confio na intuição. Aí, é, a espiritualidade, o campo é divino, ele vai guiando, ó, vai por aqui, né? E é o lugar invisível, a gente não vê, ela é sentida, a intuição ela guia, né? E aqui é onde as coisas vão acontecendo, fazendo pergunta, ouvindo a intuição, sempre fazendo pergunta, ouvindo a intuição, senão a gente vai para a mente. E aqui você confia naquilo que não se vê. É sentido, a intuição é sentido, ela é percebida, né? E ali você vai, assim, é incrível, e as coisas vão abrindo. Exatamente como a Jane falou, o universo tem 1000 possibilidades, e a gente só foca em um. Então, é uma coisa que a Jane trouxe aqui, é muito importante para saber o que é intuição e o que são pensamentos, tudo que você sente na intuição, ela vai te trazer leveza, segurança. Tudo que é insegurança é pensamentos, aí precisa tratar, né? Precisa transmutar a emoção do medo para a consciência. Aí a intuição, ela, ok, agora eu confio, eu vou. Então esse é o passo a passo, onde eu, na minha história de vida, pessoal, profissional, hoje, eu crio a partir das perguntas. E isso é o início, né? No início a gente tem que fazer pergunta, depois a intuição já, ela já vem naturalmente. Você nem precisa fazer pergunta. Conforme você vai saindo dos pensamentos, né? O eu superior, né? A mente superior, ela já vai conduzindo, porque o pensamento é a mente inferior. E a intuição, ela é a mente superior. E a gente começa a conectar mente e coração. E vai ficando mais fácil. Você só vai isso, vai aquilo, né? E aí, em processos mais profundos, a gente, quando não tem certeza, a pergunta. Sempre a partir da pergunta, nós vamos acessar o campo, né, da linguagem da alma, da conexão com a alma. E é aqui que as coisas começam a funcionar, né? E aí a gente, hoje, né, a gente constrói o nosso próprio negócio a partir da intuição, né? Então a gente faz essa reintegração, né? Mente, coração, né, corpo, né, com a nossa alma. E ali a gente começa a criar a partir da vibração, a frequência da neutralidade, né, onde a frequência da neutralidade é onde a gente transcende pensamentos e as emoções e vamos para a intuição. A sabedoria da alma, ela está na intuição, né, onde você não duvida mais dela. E isso está aflorando cada vez mais, né, nas pessoas que estão aqui a serviço da luz, que estão trabalhando para o bem maior coletivo, né, nosso processo de ascensão. Então, cada vez mais a gente está aflorando essa intuição. E muitas terapeutas estão travando nas suas carreiras, né, porque estão ficando mais sensíveis e não curam o chakra cardíaco, as emoções, e elas estão ficando com medo do invisível, o medo da própria intuição. Isso é muito comum. E aí fica na razão, né? Tentando entender, tentando, né, na preocupação. Aqui, nesse campo aqui, né, mental, é onde, né, seres negativos manipulam a gente para não acessar a intuição. Né? Uma das coisas que fazem tá vindo aqui para mim, né, falar sobre isso também hoje, né? Que existe sim um campo negativo, né? Passei um mês falando sobre energias negativas. Elas precisam ser transmutadas na neutralidade para acessar a intuição, ter certeza, né? Porque nós, trabalhadores da luz, que são curadoras, né, terapeutas, nós estamos aqui a serviço para o bem maior. Por isso, desenvolver a intuição, acreditar no teu potencial é muito importante, né? E isso faz com que não é uma outra pessoa, né, que vai trazer isso, a segurança para você. Estar com alguém, de repente, muitas pessoas têm medo de mudar,
né, de um local para um lugar, eu falo local, transição de carreira. A Jeane fez transição de carreira, né? Ela era professora, então ela tinha muita insegurança de fazer, mas como que eu vou viver, né? Como que eu vou começar? Então a gente começou a desenvolver a intuição dela e ela começou a acreditar nela e ela fez a transição de carreira. Não tinha recursos financeiros? Não, mas ela confiou, né? Então assim a gente trata as áreas da vida pessoal, confiando na intuição e faz a transição para o profissional, né? Porque aqui você se sente preparada. Então, as profissionais que ainda se sentem segura na carreira, ou já faz aquela transição, naquela loucura da mente, né? Monta o seu espaço tudo e não está fluindo, precisa acessar a intuição, porque é ela, principalmente no nosso universo holístico, tudo é energia. E a linguagem da energia que conecta é a intuição. É a intuição que conecta com a prosperidade financeira. Se a gente não ouve a intuição, a gente não está sendo, né, digamos, honesto com a nossa alma. Porque é ela que quer falar, ela, se a gente fez um curso holístico, a gente sente esse chamado de ser terapeuta, é a alma que quer expressar. Oi, querida Cecília! Então, é a alma que quer expressar. Nada é por acaso, né? Então, esse é o lugar, né? Se não está funcionando, se você está na dor, no sofrimento, precisa acessar a intuição. Porque é uma energia que está ali, que quer desabrochar, que quer expressar através de nós, né? Aqui a gente trouxe experiência de mãe, experiência aqui da profissão, né? Então, o que não está funcionando para sua vida? Né? Qual é o lugar que você se sente presa? Ou qual é o lugar que, nossa, eu sinto que deve ser aqui, mas eu não consigo? Eu sinto que eu preciso, né? Vamos trazer aqui, relações, né? Relações conjugais. Eu sinto que esse relacionamento já não tá legal para mim, eu não tô feliz. A tua intuição já sabe, ela tá falando, mas aí você não consegue fazer o movimento, você fica presa. É onde a tua alma, ela está aprisionada aos medos, às crenças. E é só curar elas que você consegue fazer o movimento segura. Então esse é o acompanhamento que eu faço hoje, né? Passo por passo, né? Onde passo o desenvolvimento. Vamos ouvir a sua intuição, é isso? Ok, tá tudo bem agora. Confiar na espiritualidade, confiar em Deus é confiar nesse campo que a gente não conhece. A minha intuição está falando para mim, então eu vou. Isso é confiar em Deus, porque Deus é a linguagem da intuição, né? Então eu fui descobrindo que quanto mais eu me conhecia, eu me conectava com a minha intuição, isso era confiar em Deus. E é esse campo aonde a gente não conhece, não sabe o que vai acontecer. E a nossa mente, ela quer já ver a resposta. E é onde está a nossa crença. É onde a gente trava. Então, quando eu vou tratando a mente e as emoções, eu faço um movimento a partir da intuição. E as coisas vão vai abrindo, né? E aí, Jeane, que chega aí para você? Nossa, e é justamente, né, que vem desse lugar, desse confiar, e aí eu vou lembrando dos meus processos, né, do quanto que é preciso tratar, né, esse medo, essas inseguranças, como você trouxe do relacionamento conjugal, daquilo que é verdadeiro ali para a alma, né? Que a gente, aqueles lugares em que a gente fica ali pertencendo,
me veio para dar o exemplo de sair, né? São convidados, vamos em tal lugar, vamos fazer tal passeio, vamos em tal evento. E que você sente, né? E é pesado, mas você fala, eu vou, né? E aí, se tá pesado, por que que vai? Por que que vai ali? Aí quando a gente olha, nossa, tô indo para agradar o outro. Melhorou, Thaís? Tô indo para melhorar o outro, tô Eu tô indo ouvindo bem. para agradar. Esses lugares e que a gente ele fica pesado, fica desgastante. Então, aquele lugarzinho que a gente sente e que arde o coração, faz arder, né? Aquilo é verdadeiro, aqui eu escolho. E aí veio o medo de poder, de dizer a escolha, a opinião, então eu vou olhar porque tem uma crença ali me limitando. E quando eu trato, e aí que eu falo essa resposta para o outro, que eu entrego ali aquilo que eu acredito, aquilo que eu quero, é leve, não tem atrito, não tem conflito, né? Então, de ouvir para ser desse lugar e não mais fazer as coisas com peso, né, com obrigação, ou para agradar o outro, se desagradando. Então, são lugares que traz essa leveza para a vida e traz uma aceitação. Que hoje, mesmo que eu decida, então se eu decido, eu também ele assumo a responsabilidade da minha decisão. Então, eu também não fico ali procurando, aquele lugar que o ego fica procurando, o culpado da situação, né? Então, ali eu assumo a minha responsabilidade da minha escolha. Então eu arco ali, né, com ela, e onde a gente tem muito medo aí, porque aqui é o adulto que faz, é preciso maturidade. E como a gente está ferido, está na criança ferida, aí a gente fica, é difícil decidir, né? A gente deixa para os pais, né? Deixa para o adulto que é responsável para decidir, porque se der errado, a culpa é dele. Então tem esse lugar que a gente se defende, mas sair dele traz muita paz. Porque quando. Eu gosto de dar o exemplo da cozinha, eu adoro lasanha. Então, mas aí eu quero comer lasanha hoje, eu vou sujar mais louça do que se eu preparasse só algo mais simples. Então ali tem a vantagem e a desvantagem daquilo ali. Aí, né, eu ia, sabia da vantagem e desvantagem, ok, eu escolho fazer, mas era pesado lavar aquela louça. E aí, ok, quando eu escolho na minha intuição fazer aquilo ali, lavar a louça é leve, não é pesado, mas não é com peso. Que eu escolhi, ele eu faço com prazer, que é para mim, né? Que eu tô com vontade de comer, então aquela louça lava com presença, lava agradecendo. E aí aquilo assim é leve, não é pesado. Você faz rápido, sabe? Aquilo que às vezes é demorado, cansativo, torna-se leve. Então aqui está o poder da escolha. Obrigada. Tá ali esse poder da escolha, que é ouvir a nossa intuição. Então aquilo que vem de dentro, né? Que arde o coração, que torna leve. Olha, a Giane trouxe aqui um campo bem importante, né? Quando a gente não ouve a intuição, tipo, para sair de casa, né? E sua intuição fala assim, eu não quero sair, mas você faz para agradar o outro, né? Ou para não chatear. O que que é para agradar? Para o outro não ficar chateado, mas você se desvalida. E aqui que é onde entram as energias negativas, né? Então fica aqui um ponto para vocês se autoconhecerem. De onde entram as energias negativas é quando eu me anulo para agradar o outro, tá? Porque eu abro a minha energia para aquilo que não é verdadeiro. Então a minha intuição está falando, não vai, mas você faz para agradar o outro. A gente faz muito isso, né? Para os filhos, para o marido, né? Para a melhor amiga. Mas o quanto ouvir a intuição é ouvir a própria consciência, né? É falar sim para mim, e isso sim vai contribuir até no desenvolvimento hoje, né, Giane? Na mentoria a gente trabalhou isso. Isso é um campo muito inconsciente que a gente faz, né? A partir da crença. Por isso que quando eu não aprendo a ouvir o coração,
eu acabo indo no mecanismo automático. E é aqui que as energias negativas entram. Então, é uma ferramenta muito simples de você identificar se você está vivendo a partir da alma, é leve. E o que não for a partir da alma é pesado. Conectar, consultar o coração. Ai, meu coração vem medo. É trauma, é só tratar, tá? E aí você tratando a emoção, né, que é a emoção do medo e da raiva e da tristeza, são as emoções que precisam ser transmutadas, porque elas transmutadas, elas se tornam a intuição, tá? Então a transmutação, né, das emoções, ela se torna a linguagem da alma, né? Então uma pessoa reativa, né, que julga, que culpa, né, ela não está desconectada da intuição, tá? A intuição é um lugar, não é aquele lugar assim, ah, eu estou ouvindo intuição, isso é ego, né? A intuição é um lugar onde a gente sente, eu não preciso provar para o outro, eu não preciso brigar com o outro. A intuição é um lugar que traz segurança, tá? O outro ele não aceita que você siga esse caminho, o outro não aceita o que você faz, tá tudo bem, né? Então eu, quando eu estava casada, eu brigava, queria obrigar o meu marido a acreditar naquilo que fazia sentido para mim, seguir esse caminho. Mas para ele não fazia. Mas para não acabar um casamento, queria consertar a vida dele. Não é assim que funciona, né? A minha intuição falava, não, eu acredito na terapia. Eu quero me tratar. Eu me encontrei e ele não, né? Só que antes eu não sabia respeitar. Né? Então aqui eu usava a minha intuição, mas também não sabia sustentar a minha intuição de forma consciente e causava um desequilíbrio, né? Então a linguagem da alma é eu acreditar em mim, está tudo bem. O outro segue o caminho que ele quiser. Isso é relacionar, isso é amor, porque a intuição é amor. Eu preciso, né, desenvolver o amor, né, o amor incondicional. Então, a gente que é trabalhadora da luz, terapeuta, a gente vai trabalhar, né, se tá ficando cansada depois, né, do atendimento, é que eu não estou desenvolvendo o amor. Está nas emoções reativas, então eu preciso me aprofundar nessa cura, tá? Para entrar nessa neutralidade, o que que eu tô, né, abrindo a minha energia para entrar em energia negativa do outro, porque a gente vive nas energias negativas o tempo todo. As pessoas são negativas, a gente é negativo, né? A gente vive. A diferença é que quando uma pessoa ela começa a viver, ouvir a sua intuição de forma consciente, ela não precisa misturar-se na energia, mas não é se excluindo, né? Então esse é um campo muito que é onde a gente trava a nossa prosperidade material. A gente exclui. Não, isso é negativo, então eu não vou lá. A gente está fechando o nosso receber, né? Então a gente está fechando a nossa intuição. Então esses lugares onde eu fui usando a intuição para perceber, peraí, não é aqui, isso ficou pesado, então eu preciso tratar em mim. Então tudo que é pesado no campo, eu comecei a tratar em mim, curar o meu emocional, e eu fui abrindo meu chakra cardíaco, né? E desenvolvendo cada vez mais minha intuição. Então, hoje a gente trouxe, né, aqui um pouquinho, acho que expandiu bastante, acho que trouxe bastante clareza, né, Jeane, sobre a intuição, né, e você vê, eu, Jeane, eu monto os temas, eu sigo a intuição, eu monto os temas, né, das meditações, eu não sei o que que eu vou falar, é sobre isso, eu aprendi a ir para o invisível, e quando chegar, é confiar naquilo que eu já sei aqui, e ela vai fluindo, né, e a Jeane também, né? Então a gente não fica preparando repertório para falar. Eu nunca fiz isso, isso nunca foi verdadeiro para mim. Eu travava quando eu, né, fazia isso, criar um protocolo. Eu travava, né? Então eu aprendi a ir para esse campo e é muita cura,
muita cura, porque tem muita coisa para desenvolver aqui, né? A gente que está aqui no planeta Terra, nós estamos aqui para aprender a desenvolver a intuição, né? Sair da mente, né? Sair da mente e vir mais para o coração, viver a partir do coração, é viver a partir da intuição. E isso não é loucura, gente. Ou melhor, quando começaram a me falar de louca, eu comecei a aceitar que eu sou diferente. Eu comecei a falar, aham, tá, eu sou louca mesmo, com muito orgulho, sabe? Então eu comecei a aceitar que eu sou louca, que eu sou diferente, e tá tudo bem. Esse é o nível de confiança, segurança que eu comecei a acreditar na minha intuição, na minha própria loucura. Se isso é loucura que o mundo fala, tá bom, eu sou louca, é só um nome, né? Mas eu estou muito feliz assim, né? Nesse lugar de louca. Então, para vocês, né, que estão aqui, nada é por acaso, estão sentindo, né, esse espaço, o que está abrindo na sua vida? Qual a sensibilidade que está aflorando? Está vindo medo? Tem muitas pessoas sentindo a sensibilidade, está sentindo medo. Não sei o que fazer com isso. Então, essa live aqui trouxe muita clareza do que é a intuição, de como usar ela de uma forma simples, porque tudo que é divino é simples, ela não é complexa. Porque o amor incondicional é simples, não é complexo. A vida é simples. Quem complica é só a nossa mente, né? Diane, quer deixar mais algo? Ai, não é isso mesmo. É agradecer agora. E acho que fechou muito bem aí. A vida é simples, quem complica é a nossa mente. É isso, né? Então é viver esse caminho, de olhar para dentro, é resgatar, né, a alegria, o prazer de viver na simplicidade. Vamos fazer uma meditação de conexão aqui com a intuição? Ai, vamos. Vamos lá, então. Só fala para mim se a altura do som tá bom, Giane. Tá bem, tá baixinho. Peraí. Tô ouvindo agora não. Não? Ela deu um delay. É, senhora. Obrigada. E agora? Agora tá. Mas pra mim tá indo e voltando. Estão ouvindo a musiquinha? Tá conseguindo ouvir? É? Tá bem alto aqui. Assumiu. Não tá ouvindo? Agora sim. Tá ouvindo? Então, nesse momento, né? Vamos fazer uma transmutação do coração para a gente ouvir a intuição. Então, nesse momento, traga uma intenção para você, algo que você gostaria de receber nesse momento de hoje, através da intuição. Vou pedindo a presença de toda a equipe espiritual disponível nesse momento para esta conexão com o chakra cardíaco. E vamos sentindo nesse momento esta conexão. Respira bem profundamente, puxando o ar até o seu coração e solta o ar, relaxando o seu corpo.
A intuição, ela é ouvida no silêncio do seu coração. Puxe o ar, leve até a cabeça e traga até o coração, convidando os seus pensamentos a se acalmar no seu coração. É na calma que ouvimos nossa intuição. Puxe o ar, leve o ar novamente até a mente, acalmando a mente, fazendo esse movimento até se sentir completamente calma, tranquila. E vou pedindo aos amados mestres arcturianos, ativando o código de luz no chakra cardíaco, Shemai Nesti, Shemai Nesti. Respira e vai sentindo o seu pedido nesse momento. Deixe as emoções virem, sempre respirando, trazendo através do elemento ar a emoção até o coração. Isso. E nesse momento vamos fazer uma limpeza na mente, ativando uma geometria para criar esse caminho de conexão. Mahatma, Mahatma. Sintam nesse momento. Relaxe todo o seu mental. A intuição, ela se afora onde não tem pensamentos. A serenidade, a tranquilidade, o silêncio. E vai sentindo no seu coração as respostas do seu pedido. O que vai chegando aí? Puxe o ar e traga para o coração cada vez mais, vindo clareza desse espaço. Essa voz sutil está aí conectada agora com você. Vai recebendo da espiritualidade esta conexão de confiar no que está ouvindo. Não é da cabeça, é da tua alma. Sinta e receba mais. Faça mais perguntas, mas uma de cada vez. A pergunta abre a energia do campo. Pergunta e receba a resposta primeiro. E vai sentindo e recebendo esta voz. E se você não estiver recebendo, respira mais e precisa trazer o emocional para o coração. E precisa transmutar a emoção para ouvir a intuição com clareza.
E se tiver nas emoções, sinta as emoções e coloque para fora. Emoções de medo, de raiva, de tristeza. Sinta, permita sentir. E está tudo bem. Você pode sentir com segurança. Não precisa reprimir mais. A sua intuição está aí dentro do seu coração. E respire e solta mais suas emoções. E vai sentindo toda essa amorosidade nesse campo. Sinta essa amorosidade agora, essa paz. E talvez hoje, para você que não vê a intuição, seja esse o início de sentir a paz, ser amiga da paz, para acreditar na sua intuição. Este é o ambiente que é criado para criarmos a intimidade com a intuição, a paz interior. Sinta, receba desta conexão. E vai voltando no seu tempo. Quem quiser continuar sintonizada nessa energia, fique à vontade, conectada e continue conversando com sua espiritualidade, fazendo perguntas. Aproveita, né, o campo aqui de ancoramento. Isso. E agradecemos a toda a equipe espiritual, aos mestres arcturianos por esta conexão. Agradeço, Jeane, por esse momento. Gratidão por seu compartilhar, pela sua experiência, querida. Eu que agradeço, Sandra. Gratidão, Sandra, todos aqui presentes. Gratidão por mais esse momento. Até mais, queridas. Gratidão. Tchau, tchau.